todos, eu sou a professora Simone Costa. Hoje a gente vai continuar aqui nossas aulas de preparação para o concurso, né, de professores municipais de São Paulo. E hoje o nosso tema é Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Então, aqui a aula vai ser sobre as normas dessas diretrizes, né, e eu vou tentar contextualizar aqui para vocês um pouco, um panorama geral desse tema, que é um tema que é muito provável que caia no exame que vocês vão fazer. Bom, então em primeiro lugar, né, a gente vai tratar um pouco dos pressupostos. Como o tema está relacionado à questão das creches, é importante que todo mundo saiba que o atendimento em creche pré-escola, como direito social das crianças, só se afirmou na Constituição de 1988, que foi a partir daí que houve um reconhecimento da educação infantil como dever do Estado com a educação. Antes disso, essa educação infantil ela era prestada por organizações da sociedade civil, por escolas particulares, enfim, por uma outra série de instituições, tá? Desde então, no campo da educação infantil, tem um processo, né, de revisão das concepções sobre a educação das crianças em espaços coletivos. Então, esse é um debate que está em pleno andamento, né? E, em especial, tem se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o trabalho junto às crianças de até 3 anos em creches e como ter práticas junto às crianças de 4 e 5 anos que prevejam formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem, né, e desenvolvimento dessas crianças, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental, porque antes existia sempre muito essa pressão de já entrar no trabalho da creche já com o que a gente chama de educação formal, no início da alfabetização e tudo, né, porque não se encarava, né, de acordo com os conceitos anteriores, que a sociabilização, que a brincadeira, que, enfim, tudo aquilo que a gente tratou nas aulas anteriores, né, aprender a lidar com a higiene, com os espaços, era parte da educação, e agora começa a ser. Bom, a resolução número 5 de 17 de dezembro de 2009 é a que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Tá? Então, a partir de 2009 que a gente passa a ter uma legislação que até hoje está vigente, e agora eu vou detalhar um pouco os pontos fundamentais dela. E é muito importante que vocês tenham a lógica dessa resolução em mente, que é provável que isso seja perguntado, tá? Em primeiro lugar, quais são os objetivos dessa norma? Essa norma, ela visa estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Por quê? Para tentar homogeneizar um pouco as propostas pedagógicas que existem, né? Porque não adianta uma creche oferecer um tipo de atendimento, a outra outro, e as coisas não se conversarem entre si. Então é necessário que haja uma certa padronização, né, do que se entende que é, enfim, o trabalho a ser desenvolvido por essas instituições de ensino. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas estão articuladas às diretrizes curriculares nacionais da educação básica, ou seja, são legislações que dialogam entre si, tá? E que elas reúnem e sintetizam princípios, fundamentos e procedimentos e formas, né, de atender as crianças nessa faixa etária, que foram definidas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Então, assim, isso significa que todas as instituições, todas as organizações, todas as creches vão fazer o mesmo tipo de atendimento igualzinho? Não. Mas significa que todas elas têm que partir desse pressuposto. Um pressuposto comum do que é o trabalho a ser realizado para esse público, né? Além das exigências dessas diretrizes, devem ser também observadas a legislação estadual e municipal, que diz respeito ao assunto, porque essas são legislações nacionais, essas que eu citei aqui. Além disso, tem portarias que foram sendo estabelecidas pelo município e pelo estado e que todas dialogam, a ideia é que todas dialoguem entre si, tá bom? No que diz respeito às definições, né, dessas orientações, em primeiro lugar, a educação infantil. O que é educação infantil? De acordo com essas diretrizes, a educação infantil é aquela prestada na primeira etapa da educação básica, tá? Que é oferecida em creches e pré-escolas que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Em suma, aqui está 5 anos, né? Mas a creche ela pode atender até os 6 anos, depende da instituição. Mas o que acontece? Aqui está sintetizado tudo que a gente conversou nas outras aulas em forma de
legislação, né? Que ele é regulado e supervisionado por órgão competente do sistema de ensino, ou seja, pelo Estado, mas ele tem que ser submetido ao controle da comunidade, que é aquela coisa que a gente falou da importância dos pais, da comunidade, enfim, da relação que todas essas dimensões estabelecem com a creche. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade sem requisito de seleção, ou seja, bebê de 0 anos de idade não vai fazer prova para entrar dentro, né, da creche, nem de 1, nem de 2, nem de 3. Então a creche ela tem que, ela não tem nenhum critério, vamos dizer assim, né, de seleção. O que ela tem são as vagas disponíveis que terminam aí atuando como um certo critério de seleção, porque a demanda, né, é muito maior do que hoje a rede pode atender, mas assim, critério formal não existe nenhum, tá? Aí o conceito de criança que está dentro dessas normas. A criança, para essa legislação, ela deve ser entendida como sujeito histórico e de direitos que nas relações e práticas cotidianas constrói sua identidade pessoal e coletiva e brinca, imagina, fantasia, enfim, tudo aquilo que a gente também já conversou. Então, esse direito à brincadeira, esse direito à imaginação, esse direito ao livre espaço é parte dos direitos da criança, tá? E o currículo? Como que tem que ser encarado o currículo dessas instituições? O currículo ele tem que reunir as práticas que articulam as experiências e os saberes das crianças dessa faixa etária, que são saberes específicos, como a gente já conversou, brincar é considerado parte do saber das crianças, né? E que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral dessa faixa etária, da infância nessa faixa etária, tá? Então, o currículo ele tem que observar toda essa esfera de ação. Ele não é simplesmente um currículo que desconsidere, por exemplo, as situações de sociabilidade da infância. Muito pelo contrário, ele tem que integrar e colocar esse elemento no centro da sua articulação. Nesse sentido, que proposta pedagógica é a adequada? Bom, diz aqui a política que a proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico para esse público é o plano orientador das ações da instituição e ele tem que definir metas, tá? Ele é flexível de creche para creche? Ele vai ser adequado pela equipe pedagógica, mas ele tem que estabelecer metas que tenham pressupostos comuns com a legislação, né? E quais são essas metas? Essas metas elas têm que pretender que a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela estão sejam observados e cuidados, tá? Então ele é um plano que tem que partir de uma elaboração coletiva com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar, porque como a gente já falou, as creches têm dois públicos, as crianças e os pais. Então os pais também têm que ser considerados, né, e a comunidade na hora da formulação da proposta pedagógica. Bom, no que diz respeito à concepção da educação infantil, né, na sua forma mais organizacional, vamos dizer assim, quais são as normas de atendimento, né? Então, em relação à matrícula e faixa etária, é obrigatório matrícula na educação infantil de crianças que completem 4 ou 5 anos até o dia 31 de março, no ano em que ocorrer a matrícula. E as crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil, que é aquilo que a gente já falou, né? Não pode a criança não pode fazer 10 anos e estar na creche ainda, ela tem que ser encaminhada para a rede que tem um atendimento adequado, mesmo as crianças que têm necessidade educacional especial, tá? A frequência na educação infantil não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. E as vagas nas creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Porque a questão da acessibilidade do local, da possibilidade da criança poder ser levada até a creche é fundamental. Porque uma criança não vai sair andando sozinha, uma criança de 4 anos, né, não vai pegar o ônibus para sair andando para chegar até a creche. Então, esse é um fator essencial para que o direito da criança a ser atendida pela creche seja observado, né? No que diz respeito à jornada, é considerada educação infantil em tempo parcial as jornadas de no mínimo 4 horas diárias, em tempo integral, ou a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias. Então, ou seja, a maioria das creches é de tempo integral, tá? Mas você pode ter ainda algumas organizações que oferecem esse serviço em tempo reduzido, mas é mínimo 4 e máximo igual ou superior a 7.
No que diz respeito aos princípios, né? Aos princípios éticos, enfim, são todas aquelas questões que a gente veio trabalhando: autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito às diferenças, ao meio ambiente, às singularidades culturais, enfim, tudo isso são as normas que orientam a equipe pedagógica na creche, né? No que diz respeito aos direitos políticos, do exercício da criticidade e do respeito, né, à organização democrática, nos estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, que é muito importante, que a gente veio conversando aqui, né, de como a creche ela tem que ter um espaço lúdico especial, por conta da fase de desenvolvimento em que as crianças estão. Então, isso não é um detalhe, ser um espaço lúdico é uma das obrigações que a creche tem, tá bom? No que diz respeito à concepção de proposta pedagógica. Então, a proposta pedagógica das creches, ela tem que ser capaz de oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam desses direitos civis, humanos e sociais. A gente veio trabalhando aqui também esse processo que fez com que as crianças fossem consideradas detentoras de direito. Então, toda a atribuição da equipe da creche é velar por esses direitos, né? E a proposta pedagógica tem que estar alinhada com isso. Não adianta você ter uma proposta pedagógica que é totalmente arbitrária, autoritária, desconsidere a comunidade na qual ela está inserida. Outro elemento é assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Então, por isso, a relação com a família ela tem que ser uma relação de trabalho, vamos dizer assim, em equipe, né? Não pode haver nem conflito e nem distância. A creche ela tem que ser concebida para que haja essa proximidade com a família, de modo que se possa, a partir disso, possibilitar tanto a convivência entre as crianças e adultos e crianças com ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Porque, como a gente veio falando aqui, conhecimento para essa faixa etária é brincar, se sociabilizar, imaginar, enfim, o conhecimento aqui ele tem uma dimensão diferente, ele tem uma dimensão mais ampla, né, do que a gente pensa automaticamente quando a gente fala em conhecimento, que é aquele conhecimento formal, de saber fazer conta, saber escrever. Nesse momento é um outro tipo, tá? Além disso, promover a igualdade das oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso de bens culturais e as possibilidades de vivência na infância. Isso é o que está na lei. A gente, não, na realidade, nem sempre isso se efetua, né? Até porque nas comunidades mais carentes não é raro que sejam justamente as comunidades onde haja mais escassez de creches. Mas isso está na legislação, então é o que deveria ser garantido para todas as crianças. E também a proposta pedagógica ela tem que considerar a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com esse aspecto lúdico, né, com, enfim, o respeito às diferenças de gênero, linguísticas, religiosas, tudo aquilo que a gente veio falando. Tá? E deve ter como objetivo garantir às crianças o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, tá bom? Para que a criança possa ir evoluindo, né, na totalidade ali dos saberes que ela vai adquirindo. No que diz respeito à organização do tempo material e dos espaços nas unidades, agora entrando numa dimensão aí um pouco mais organizativa, né? Bom, as diretrizes que a gente está discutindo aqui, elas observam que a educação, ela tem que ser na sua integralidade, ou seja, na sua totalidade, entendida como cuidado com algo indissociável ao processo educativo, tá? E que a indivisibilidade dessas dimensões, afetiva, cognitiva, linguística, estética, ética, na criança, é algo que deve ser observado sempre. Então, assim, a gente não pode ter uma creche que ela é excelente, por exemplo, no que diz respeito ao tratamento da higiene das crianças e não tem nada de lúdica. Você entra num prédio e parece um prédio de, sei lá, de um departamento público. Então, se isso acontece, a totalidade, né, do que deve ser observado para atender esse público não está sendo devidamente posta em ação. Tá? É necessário que todas as dimensões, tanto no desenvolvimento da criança quanto da instituição, sejam observados. Tá?
A participação, o diálogo e a escuta cotidiana também é muito importante, né? Bem como a relação com a comunidade, que foi uma coisa que a gente já colocou muito, bem como o reconhecimento das especificidades etárias, ou seja, o que cada fase de desenvolvimento da criança exige em termos de atendimento educacional, né? E a necessidade, né, que a criança tem de se deslocar, enfim, de ter amplos espaços aí para poder se desenvolver. Também é outra questão, bem como a acessibilidade desses espaços, dos materiais, dos brinquedos, né? E, enfim, de um esforço por ampliar, né, a visão de mundo que a criança tem. Então, trazendo inclusive referências de outras culturas, de outras etnias, que também é bem importante para a proposta pedagógica, né? Bom, ligado a isso, toda proposta pedagógica deve primar pelo combate ao racismo e à discriminação, velar pela dignidade da criança como pessoa humana, né? Proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, com as crenças e com os valores do mundo e das memórias do povo em que ela está inserida, reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elemento de constituição, né, das crianças, dar continuidade à educação tradicional oferecida na família, e aqui é muito importante que a gente veja essa particularidade aplicada, por exemplo, para as comunidades indígenas, para as escolas rurais, que tem todo um universo, né, diferenciado, e que aí é importante que os trabalhadores, os funcionários e os professores, os educadores das creches possam adequar calendários para ter, enfim, feriados festivos relativos àquela comunidade em especial, né, e que possa também fazer essa mesma adequação ao que diz respeito à infância no campo, porque a infância no campo ela é bastante diferente do que é a infância na cidade, né? Até agora, assim, o que foi o fundamento das normas é o que a gente imagina, é a criança e a infância na cidade. Por isso o direito à natureza, por isso, enfim, várias questões que a gente já discutiu nas aulas anteriores. No que diz respeito ao campo, a gente não precisa enfatizar tanto o direito à natureza, porque a criança está na natureza, né? Mas aí muda um pouco as adequações que devem ser feitas. Por exemplo, é importante que haja vinculação às tradições da comunidade, é importante que haja uma flexibilização, se for necessário, dos calendários, das rotinas e das atividades, respeitando essa diferença, né, essa diferença da atividade econômica dessas populações. Então, assim, às vezes, a criança do campo, ela, enfim, tem um outro relógio biológico até, porque os pais acordam super cedo, ela também acorda super cedo. Então, tudo isso tem que ser observado, né, para que o atendimento da criança seja bem feito, né, valorizar e evidenciar, por exemplo, os saberes e o papel dessas populações, porque às vezes os pais dessa criança não têm uma educação formal tão avançada, mas elas têm saberes que, quando a criança vai para a creche, não tem que ser desprezados, né? Não é porque a criança foi para a creche que aí os educadores têm que falar, mas isso é bobagem, isso é crendice. Não, pelo contrário, né? Esses saberes dessas populações têm que ser incorporados como parte da identidade cultural dessas crianças, né? E prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitam as características ambientais e socioculturais da comunidade. No que diz respeito às práticas pedagógicas gerais da educação infantil, o que as normas aqui definem é que é importante que se promova o conhecimento de si e do mundo por meio de uma ampliação das experiências, que se favoreça a imersão das crianças nas diferentes linguagens, né, e que elas possam desenvolver aí seus talentos dramáticos através de teatro, de música, né, que é um aspecto também do lúdico, e que as crianças possam ter experiências narrativas, ou seja, contar história, enfim, e que elas recriem em um contexto significativo relações, enfim, que sejam quantitativas, medidas temporais, para que elas possam ampliar essa referência no seu desenvolvimento, tá? Aqui eu vou pular um pouquinho, porque em última instância são variações de coisas que a gente já conversou, né, que é a importância do lúdico, que é a importância das artes, enfim, tudo isso está bastante detalhado aí no slide de vocês, tá? Que diz respeito também à questão dos materiais, enfim, da utilização de gravadores, de vídeo, para estimular esses
esse potencial artístico que muitas crianças apresentam. Eu vou pular direto agora para o 12º ponto da política, que é a avaliação, né? Ou seja, como avaliar uma criança de 0 a 5, 6 anos. Você não vai fazer uma prova com ela do mesmo jeito que você faria com o público mais velho, né? Então, como mensurar o desenvolvimento dessa criança? Isso é uma coisa bem importante. Pode ser perguntado para vocês também. E aqui, enfim, é uma síntese também, a avaliação termina sendo uma síntese de todos os conceitos que a gente já veio discutindo, né? Então, essa avaliação, ela tem que ser realizada a partir da observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e das interações das crianças no cotidiano. Por isso que a gente martelou tanto essa ideia de que o brincar é não só um direito, como ele é parte da educação das crianças nessa fase da infância, né? É fundamental, assim, que o educador observe como essa criança brinca, como ela desenvolve a imaginação, como ela se comunica com os outros, como ela interage, porque a avaliação vai ser feita a partir dessas experiências, né? Não a partir daquela coisa, assim, formal, dar um lápis e um papel simplesmente para a criança, mas vendo essa forma de interação em muitos aspectos que a criança vai desenvolver. Então, a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças. O educador, ele tem que conseguir captar isso da maneira mais dinâmica que ele imaginar. Então, relatórios, fotografias, desenho, álbum, música, contar história, tudo isso perfaz a avaliação que o educador vai realizar, tá? E essa avaliação, ela tem que ser uma continuidade dos processos de aprendizagem por meio de criação de estratégias adequadas dos educadores, né, aos diferentes momentos da transição vividos pela criança, tá bom? Então, o educador, ele tem que ter clareza, ele tem que ter esse olhar, que seja um olhar que dialogue, né, com o momento de desenvolvimento que aquela criança está, e a partir daí realizar uma documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição. Então, essa avaliação, ela tem que fazer sentido para a criança, para o educador e para as famílias. Muitas vezes os relatórios dos educadores podem cumprir esse papel assim, de maneira bastante positiva, mas o que é importante é o olhar que o educador vai desenvolver, que é um olhar, enfim, para esse desenvolvimento global, tá? E em relação à avaliação, o que se coloca que é muito importante é que assim, não existe criança de creche que repete de ano. Tá? Então, assim, a gente já falou aqui nessa aula, em outras anteriores, obrigatoriamente a criança faz 6 anos, ela tem que ir para o ensino fundamental. Então, assim, não existe retenção de crianças na educação infantil, tá? Não tem, ela não fica ali na creche porque ela não brincou. É muito importante que se tenha isso em mente. Ela automaticamente tem que ser encaminhada para a rede, né, que é correspondente à sua idade, tá? Bom, no que diz respeito à implementação, agora mudando um pouco o tema, e entrando na implementação das diretrizes pelo Ministério da Educação. Essas diretrizes, elas passam a ser uma determinação para a Secretaria de Educação, né, que entende como parte da educação básica, através de uma instituição chamada Coordenação Geral da Educação Infantil, que é a instância dentro da Secretaria, né, Municipal de Educação, que colabora com as orientações curriculares, né, que acompanha e elabora essas orientações de modo a que haja uma coerência entre todas as instituições de ensino, tá? Com consultoria técnica especializada, e ela trabalha sobre os seguintes temas: currículo na educação infantil, especificidade da ação pedagógica com os bebês, porque é toda uma área bastante específica, né? Brinquedos e brincadeiras na educação infantil, relações entre crianças e adultos na educação infantil, saúde e bem-estar das crianças, né? De modo a formular metas a serem atingidas no que diz respeito a esse atendimento, múltiplas linguagens de meninos e meninas no cotidiano da educação infantil, que é outra área do saber aí que está sendo construída, e a linguagem escrita e o direito à educação na primeira infância. Além disso, eles abordam também a criança e o contexto matemático, né? Então a ideia é que aí se monitore um pouco como as crianças vão ampliando o seu conhecimento matemático, de modo a criar metodologias para que isso seja mais disseminado,
crianças da natureza, que são as que estão inseridas naquele contexto do campo, enfim, de outras realidades, orientações curriculares para a educação infantil da criança do campo, avaliações e transições da educação infantil. Então essas são as grandes áreas, né, que orientam aí os grupos de estudo que vão constituindo passo a passo aí as normas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, depois a gente volta com outro tema. Obrigada.